dizendo: ó Baal, ouve-nos. Todavia não ouve voz, respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está perseguindo, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, até o sangue se derramar sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia, e eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. Ele colocou a lenha em ordem, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E disse: enchei 4 barricas de água em cima do sacrifício, e derramai em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ela também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido nesse dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que esse povo possa saber que tu és o Senhor, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Algumas versões vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Uma leitura longa, né? Mas eu quero compartilhar com vocês que, na verdade, olha só que coisa interessante. Essa palavra eu ia pregar ontem. E aí Deus mudou tudo. Aí Deus me deu aquela de ontem. E me deu a que era de ontem para hoje. Então eu quero encerrar hoje aquilo que eu comecei ontem. Quem estava aqui ontem? Quem não estava? Amém. Que bom que vocês vieram, viu? Fico feliz. Glória a Deus. E deixa, antes de eu falar o texto aqui, contar para vocês 2 testemunhos, né? Que aconteceu ontem. Ontem, vocês viram que eu dei uma palavra aqui sobre alguém que estava sentindo dor no peito, né? Pastor, você pode compartilhar aqui rapidinho com os irmãos o que aconteceu ontem? Queridos, ontem, quando o Jorge liberou aquela palavra, tem um casal, algumas pessoas o conheceram aqui, o Ricardo e a João e Thaís, o Ricardo, não lembro. Eles ouviram a palavra pela internet, né? E eles mandaram, enquanto a gente estava ontem conversando, às 10, 11 horas, depois do culto, eles mandaram uma palavra, né, pelo WhatsApp, falando a respeito do filho Vicenzo, né? Talvez eles estejam assistindo a gente agora. E eles testemunhando, né, que aquilo que o Jorge havia falado, naquela semana eles haviam identificado no filhinho deles um problema muito forte, né, no peito, né, no coração, mas que ontem, né, no momento em que o Jorge estava liberando aquela palavra, eles foram, injetados de fé, e eles creem que Deus curou o filho deles. Então eles mandaram esse testemunho para a gente, inclusive mandaram um abraço para todo mundo que os conhece aqui, tá bom? Então isso é para edificar você, que às vezes a gente pensa que Deus não está fazendo, mas Ele continua fazendo. E uma criança
bem distante de nós, foi alcançada com uma palavra de cura. Então eu creio que Deus tem muito mais para nós hoje. Amém? Amém, irmãos? Jesus está vivo, irmãos. Amém? Nós somos carta viva, nós somos um atestado de óbito. Eu falei isso ontem. Amém? Cartas vivas. E um outro testemunho, o pastor Gesiel, a filha dele, a Lívia, estava com febre há 3 dias. 3 dias. Ontem acabou o culto, ele pediu para que eu orasse, eu impus as mãos sobre ela, orei. 30 minutos depois, né, mais ou menos, a febre tinha ido embora. E foram embora hoje sem febre nenhuma. Amém, irmãos? Isso é para minha glória? Nem um pouco. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Jesus. Jesus está vivo. Amém? E eu quero usar esses testemunhos diante do que eu vou falar aqui hoje. Amém? Talvez hoje seja... Ontem a gente teve uma pequena luta de boxe, né? Que a gente apanhou bastante ontem, mas foi uma benção, glória a Deus. E hoje eu acho que vai ter mais um boxe que vai rolar. Mas eu creio que é para o nosso bem. Deus está nos corrigindo, né? Deus está nos atraindo para Ele. E eu creio que Ele vai falar ainda mais conosco. Relembrando um pouco do que eu falei ontem, e hoje eu vou precisar acompanhar aqui, tem bastante coisa. Ontem eu falei sobre dois lugares que Elias passou. O primeiro foi Querite, o segundo foi Serepta. Querite significa separação, ruptura. Então todos nós vamos ter que passar por um momento de ruptura e de separação. Separação do quê? Desse sistema mundano, dessa coisa, desse mundo cheio de pecado. E eu não estou falando que você vai ser arrancado do mundo, tá? Você não vai ser tirado igual, arrebatado agora não, tá bom? E assim, vou dizer para vocês, Senhor, arrebata, eu queria tanto ser arrebatado logo. Jesus olha para você e fala, eu queria tanto implantar meu reino aí. Então, pense bem antes de você falar que você quer ser arrebatado logo. Comece a orar o que Jesus orou, que venha teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Amém? Arrebatamento é verdade, é bíblico, nós queremos ser arrebatados, mas enquanto nós não somos arrebatados, nós somos então representantes de Jesus e continuamos fazendo as obras que Ele fez. Amém? Vocês entenderam isso? Não, vou falar mais uma vez, que o negócio é... Enquanto Jesus não nos arrebata, nós somos seus representantes e continuamos fazendo as obras que Ele fez. Amém? Você está fazendo as obras de Jesus? Não responda. Está fazendo as obras de Jesus? Você está curando enfermo? Você está expulsando demônio? Não está, irmão? Então, eu profetizo que você vai ter oportunidades, amém? Alguém vai ficar endemoniado perto de você em breve, você vai ter a chance de expulsar. Você não vai ligar para o pastor. Se ligar, o telefone dele vai estar forte sinal. Amém? Quem vai ter que expulsar é você. Quem vai ter que pôr a mão no endemoniado, mandar o demônio embora é você. Porque Jesus te deu autoridade. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos lá. Então, nós temos que passar por essas etapas. Primeiro, Querite, e depois nós vamos para Serepta. Serepta significa casa de refino. Então, depois que nós vamos nos separar desse mundo, separar dessa vida mundana, Deus vai nos refinar, vai nos tornar semelhantes a Ele, vai nos limpar, vai tirar toda a impureza. Mas aí tem um terceiro lugar que nós precisamos ir. Esse lugar é o Carmelo. E aí é que nem encerrou, né, aquilo que Elias fez, mas esses 3 lugares marcam, na minha opinião, até 3 estágios da vida do cristão. Só que nós precisamos correr para o Carmelo logo, irmãos. Nós precisamos nos esforçar para estar no Carmelo, tá? Então, se eu der uma perdida aqui de vez em quando, você não liga, porque meu celular é assim, ó. Vou explicar para vocês. Ele apaga do nada, tá bom? Então você vai ter paciência, nós vamos junto. Amém? Você tem paciência hoje? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, deixa eu chegar aqui. Como eu falei ontem, Baal, ele era o deus do clima, da fertilidade, da chuva, do vento, do raio, do mar e da guerra. Seu nome é uma palavra que significa Senhor ou dono. Olha só. Então Deus, o que ele faz?
Ele manda Elias lá falar com Acabe, fala assim, ó, não vai chover. Enquanto eu não der uma palavra, não vai chover. O que Deus estava falando? Baal, você não é nada. Quem manda aqui sou eu. Eu é que governo, eu faço o que eu quero, eu faço o que está no meu coração. Ele estava humilhando Baal publicamente, tá? Meu Deus, glória a Deus por isso. Vamos lá, irmãos. Espera aí, irmão, espera aí que o meu telefone é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos lá. E Azera significa deusa da maternidade e da fertilidade. Os dois eram um casal de deuses, né? É um casal, segundo a mitologia, eles são marido e mulher, né? Mas entenda comigo, irmãos, e nós vamos poder entender. O ponto central do problema com a adoração de Azera e Baal era que Israel recusava-se a encarar com seriedade a necessidade de ser uma nação santa e dedicada somente ao Senhor e ao seu serviço. A facilidade de assimilar as culturas ao redor, suas várias manifestações religiosas, sempre foi e sempre será a questão que mais preocupa os homens e mulheres de Deus. Isso eu tirei do livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Então a grande questão, irmãos, é porque Israel assimilava com muita facilidade os costumes das nações. Muito fácil. E muitas vezes nós também assimilamos com muita facilidade o costume de quem não serve a Jesus, né? Não tem problema. Não, o que é? Nós estamos na graça. Hoje pode. Não podia na antiga aliança. Hoje está liberado. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Nós temos que entender que a nossa vida precisa estar pautada na santidade. E o que é santidade? Separação. Nós precisamos ser separados, nós precisamos andar de forma diferente. Nós não devemos e não podemos andar conforme o mundo anda. Você não pode andar como o mundo anda. Por quê? Porque você serve um Deus que é diferente dos outros deuses. Você não serve Baal, irmão. Você não serve Azera. Você serve o Deus que é Deus dos deuses. Você serve o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus, está difícil, Pai. Me ajuda aí, papai. Aleluia. Vamos lá. Deus usa Elias para mostrar que ele é Deus sobre Israel, desmascarar Baal e Azera no Monte Carmelo. Estamos vivendo dias não muito diferentes daquele que Israel vivia. Os cultos a Baal eram cheios de orgias, danças, sacrifícios humanos, incluindo crianças, derramamento de sangue, dentre outras barbaridades. Existe hoje a adoração a eles disfarçada de entretenimento. Então, como que eles faziam? Eles faziam grandes festas, tinham orgia, eles derramavam sangue, até no texto aqui você vai ver, quando eles começam a clamar a Baal, o que eles fazem? Eles cortam seu corpo com lanceta e faca, até o sangue cair. Então você pensa o banho de sangue que foi, eles querendo chamar a atenção de Baal. E Baal estava só aqui, ó. Deus amarrou Baal. Tem noção, irmão? Deus amarrou Baal. Baal teve que ficar quietinho. Baal não podia se movimentar. Eles lá, ó, fazendo de tudo, e Baal quieto. E aí o texto, eu gosto da versão da King James, que fala assim, não havia ninguém que se importasse. Deus não se importava com nenhum sacrifício a Baal, porque Ele é Senhor. Ele não estava ligando para aquele momento que eles estavam fazendo. Por quê? Porque Ele ia mostrar o seu poder logo em seguida. Então, irmãos, isso é glorioso, isso é poderoso. E hoje, como que Baal é adorado? Vou dar alguns exemplos aqui. Raves, carnaval, baile funk, dança, sexo, promiscuidade, todo tipo de porcariada. Baal hoje ainda tem seus adoradores, irmãos. Viu? Crianças são expostas a conteúdos pornográficos através de letras carregadas de imundície da pior qualidade. Ideologia de gênero. Programas na TV carregados de todo tipo de incentivo à lascívia, matando a infância das nossas crianças. Veja se isso não é sacrifício para Baal. Matando criança. Quando você deixa a criança assistir qualquer porcaria, você está matando a infância dela.
Você está entregando a criança para Baal. Eu vejo uns vídeos, às vezes, no Facebook, que é coisa de louco. Criança dançando funk. A menina dançando, o menininho atrás dela, gente. Horroroso, horroroso. Aí o pai fala, ai, que bonitinho, ai, já está dançando já. Quer ver um negócio que eu vou falar, irmão, vou falar, pastor. Pessoa pega, tem uma filhinha pequena, criança, e coloca a roupinha na filhinha, mostrando a barriguinha, mostrando a perninha. Ah, mas é só criança. Então, mas é assim que ela vai ser educada. Você tem noção do que eu estou falando? Você está sendo muito radical, pastor. Não estou. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Semente, ela é desse tamanho, mas ela dá uma árvore gigante. Qual o tipo de semente que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos, das crianças? Quais? Ah, mas é criança. Vocês já viram aqueles blogueirinhos que postam foto de criança assim? Não curte aquilo lá, não. Por isso que aí o pedófilo vê aquilo lá, ele fica mais pedófilo ainda. É forte, irmãos. Porque nós estamos confrontando, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É contra demônios. Sua guerra não é contra ser humano. Estava conversando com o pastor agora há pouco, né? Qual que é o governo que Deus aprova? Não é o governo do Lula, nem o governo do Bolsonaro, é o governo de Cristo. Esse é o governo que Deus aprova. Amém? Nossa luta, irmão, não é esquerda contra direita. Viu? Nossa luta não é o petista contra o bolsonarista. Isso daí são guerras que acontecem para nos distrair da verdadeira guerra. Nossa guerra é contra os demônios. Existem principados e potestades que estão movendo sobre o país, sobre o Brasil. Nós estamos dormindo, brigando por política, brigando por um monte de coisa que... Não estou dizendo que nós temos que ser também bobo, votar errado. Não, presta atenção em quem você vota. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem uns irmãos que tratam o Bolsonaro como se ele fosse o Messias. Ele é Messias, né? Mas não é Jesus. Tá? Tem gente também que trata o Lula como se ele fosse Deus. Ele não é Deus. Eu não vou falar mal de nenhum candidato aqui, tá? Não vou falar mal de ninguém. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos orar pelo país. Nós precisamos clamar para que Deus mande avivamento sobre o Brasil. Nós não estamos precisando de governo. O governo não vai mudar o país, gente. Não vai. O governo não muda país. Quem muda país é o Senhor. Eu estava vendo um vídeo sobre um avivamento que aconteceu no Peru, numa cidade lá. Tinha mais de 100 bares. Sabe quantos bares tinha, pastor? 3 depois do avivamento. 3. A economia local ficou superaquecida, porque todo mundo começou a ir lá. As pessoas começaram a ficar mais amáveis umas com as outras. Eu vi no Facebook, o próprio delegado da cidade falando assim, não tem cadeia, porque não tem ninguém para colocar na cadeia. Isso é avivamento, isso é a glória, é o cabode chegando e se instaurando. Aí sim, aí tem mudança. Mas enquanto a gente ficar numa briga por política, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu decidi, sabe, esse ano aqui eu não vou usar meu Facebook para brigar com ninguém. Porque na outra eleição eu usei, irmão, e eu me arrependo. Peço perdão para vocês. Ah, mas eu não vi. Não, mas alguém viu. Então já estou pedindo perdão se alguém está assistindo aí. E infelizmente a gente toma lado. Eu não vou mais tomar lado. Eu tenho em quem eu voto, obviamente. Bem que eu estava querendo até votar nulo, para falar bem a verdade. Mas eu vou votar em alguém, obviamente. Mas eu entendo que o que vai mudar o Brasil não é o meu voto. O que vai mudar o Brasil é o meu joelho no chão. Isso muda o Brasil. Isso muda o país. Quer mudar Bertioga? Ore. Ore. Ah, porque oração é algo tão poderoso que você faz tudo sem fazer nada. Tem gente que fala, esse fulano fica só orando. Ele está lutando batalhas que você nem sabe. Quem ora está gerando no mundo espiritual um mover de Deus. Quem ora? Amém ou não amém? Vocês estão me entendendo como isso é necessário? É necessário, irmãos. Vamos lá, tem bastante coisa para me falar. Amém. 9h15. Eu me preocupo com o horário.
Amém? Mas você me dá, eu já vou pedir de antemão. Você me dá, quem pode me dar 10 minutos aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40. Vou ter bastante tempo hoje, hein? Que glória. Aleluia. Vamos continuar aqui, ó. Pessoas se suicidando como nunca. Níveis de suicídio são alarmantes. Morte por brigas banais, assaltos, amor se esfriando. E você quer ver um exemplo disso? Em Israel, quando Acabe quis a vinha de Nabote, 1 Reis 21. Acabe quis e Acabe era um homem frouxo. Ele viu a vinha, quis a vinha. Ô Nabote, vende para mim, Nabote. Não, essa vinha aqui era dos meus pais, eu não vou vender. Aí lá vai o chorão. Eu não quis dar a vinha para mim. A Jezabel falou, deixa que eu descolo para você, peraí. Foi lá, mandou matar Nabote, pegou a vinha e entregou para ele. Está diferente do país hoje, irmãos? Está diferente? Vou dar um exemplo bem básico. Esse dia eu fui fazer um exame de sangue. Aí eu fui lá, cheguei 6 horas da manhã, peguei o papel, peguei o número. Aí o que aconteceu? Chegou uma pessoa lá que eu nunca vi na minha vida, conversou 2 minutinhos com a moça e já fez o exame. Sabe como chama isso? Corrupção. Ah, mas ela conhece ele. E daí? Pegou fila? Passou pelo processo? Não, né? Então está errado. E a gente às vezes apoia esse tipo de coisa. Irmãos, temos que tomar cuidado. Baal ainda está recebendo adoração hoje. Tá, vamos lá. Existe um sistema corrompido e manipulado por Baal ainda hoje, pela sua esposa, Azerá. Também chamada de... Qual era o nome que Azerá tinha? Um outro nome que Azerá tinha. Vamos ver se alguém sabe aqui. Você sabe, pastor? Rainha dos céus. Rainha dos céus. Olha só. Baal tem o nome de Senhor. E ela, Rainha dos céus. Fica usurpando quem ela não é e quem ele não é, porque Senhor é o nosso Deus, e a rainha dos céus é a igreja, ela é a verdadeira rainha dos céus. Por que ela é a rainha dos céus? Porque ela é a esposa do rei. Ela é a esposa do rei, irmão. A igreja é a rainha do céu. Se aparece alguma outra entidade falando que é a rainha do céu, mentirosa, seja anátema. Não é. A igreja, sim, é a rainha dos céus. Meu Deus. Olha, essa palavra é forte. Eu estava sentindo um peso violento antes de falar. Essa palavra é forte. Se você entendeu o que eu estou falando aqui, eu estou feliz. Se um aqui entendeu, eu já estou mega feliz. Mega feliz. Quando Deus usa Elias para profetizar que não choveria mais, ele está dizendo, eu sou o Senhor da chuva, eu sou o Senhor do clima. Ele está mostrando que Baal não pode alterar o seu decreto e expondo ele ao ridículo diante de todo o povo que infelizmente estava o adorando. Durante 3 anos não choveu, a terra foi tomada por fome e sede. Certamente nesse momento o povo provavelmente invocou a Baal, mas ele nada podia fazer diante do Senhor nosso Deus. Veja, no momento da crise, você acha mesmo que Israel foi adorar a Deus? Não, Israel adorou mais Baal. E esse é um grave problema, porque o Brasil está numa crise hoje, e em vez do povo se voltar ao Senhor, ele se volta ao entretenimento vazio. É ou não é? Olha, o pastor estava mostrando para mim, aqui na saída da cidade vai ter um festão, né? Começa amanhã. Na entrada da cidade. Quer dizer, vamos festejar. Tem gente no hospital morrendo, mas vamos festejar. Por que não, né? É o pão e circo. Já ouviram falar no pão e circo? A política do pão e circo? Tá tudo ruim, mas o pão e circo, para poder acalmar os ânimos. Só que no fundo, é adoração a Baal, disfarçada. E o próprio governo promovendo isso. Assim como foi com Acabe. Meu Deus, isso é forte, pastor. Isso é forte. Isso é forte para mim. Eu comecei a escrever isso aqui, eu escrevi debaixo de lágrima. Eu escrevi debaixo de lágrima. Essa é uma palavra forte. Essa é uma palavra que eu creio que o diabo nem quer que a gente escute algo desse tipo aqui, porque descortina a nossa vista. Quando a gente faz, não tem problema, não tem problema, cuidado, cuidado.
Eles querem atrair a adoração e devoção para si, manipulando a mente e o coração de um mundo caído. Baal querendo ser chamado de Senhor, Azera usurpando o nome de Rainha dos Céus. Vamos lá. Foi aí que Elias lança um desafio aos profetas de Baal. O Deus que fazer desse fogo do céu, este é Deus. Isso é bem irônico, porque Baal não podia nem fazer chover ou alterar o clima, quanto mais descer fogo do céu. Ele não conseguia nem fazer chover, irmão. Baal não conseguia nem mudar o clima. Se nego adorasse Baal, falasse, ó Baal, faz ficar frio, aí que esquentava mais, porque para mostrar que ele não tinha poder nenhum, para humilhar ele. E eu creio, irmãos, está chegando a hora de Baal ser humilhado de novo, publicamente. Ele já foi lá na cruz, mas agora a igreja se posicionando como deve. O fogo de Deus caindo, como foi lá com ele no Carmelo. O Brasil se rendendo, as nações se rendendo ao Senhor. Eu acredito que nós vamos passar um grande avivamento mundial, não vai ser, e esse avivamento não vai ser de uma igreja, vai ser um avivamento de coração para coração. Vai ser um avivamento onde vai ter muita liberdade do Espírito, as pessoas vão ser atraídas ao Senhor. Eu creio no avivamento. Quem já ouviu o Gregório aqui, Gregório McNutt? Ele morreu. Mas eu estava numa mensagem dele, e eu vou pegar as palavras dele, né? Ele conta que ele estava durante o avivamento de Gales, alguém chegou e perguntou assim, aonde está acontecendo o avivamento? Aí alguém disse para ele assim, em todo lugar. Tá, mas qual que é a igreja que está acontecendo o avivamento, que a gente quer ir lá? Em todo lugar. Tudo bem, então. E esse pessoal estava andando na rua. De repente, no meio da rua, a presença de Deus caiu sobre eles. Eles começaram a se ajoelhar e a pedir perdão dos seus pecados. No meio da rua. Ele contou um outro testemunho das Ilhas Hébridas, quando o Espírito, e depois você pode pesquisar, procurar, vai estudar sobre avivamento, viu? Isso é bom. Ilhas Hébridas. É um conjunto de ilhas, se não me engano em inglês, eu posso estar errado. Quando o avivamento caiu lá, eles estavam fazendo uma reunião, igual essa aqui, ó, igual essa aqui. De repente o poder de Deus caiu. Ninguém convidou ninguém. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a sair das suas casas, sentindo atraída pela presença. Só via gente de cadeira chegando. E entrando lá dentro com as cadeiras, e sentando e assistindo o culto. E participando, assistindo não. Vamos mudar isso aí, porque ninguém assiste culto, nós temos que cultuar. Né? Amém? Quem está assistindo o culto é quem está, às vezes, pela internet. Mesmo assim, pode cultuar junto. Tá? Mas se você está aqui, não assista o culto. Tá bom? Amém? O pastor e a pastora não está aqui para fazer entretenimento. Eles estão aqui para adorar Jesus. Então, adore junto. Amém? Eu te amo, viu, irmão? Sei que eu estou falando meio forte, mas eu te amo. Eu amo vocês em Cristo, tá? Então a gente tem que ter uma postura de adorar o Senhor. E aí, o que aconteceu nesse mesmo avivamento? O delegado da cidade correu onde estava tendo culto. Chamou o evangelista que era responsável pelo avivamento e falou assim, ó, cara, você tem que fazer alguma coisa. Ele falou, como assim? Não, você precisa vir na delegacia comigo. Não, mas como assim na delegacia? Eu sei que eu delegado, não fiz nada. Você tem que vir comigo. E aí, quando eles saíram do culto, eles foram passando, e era tudo plantação. E ouviam-se os gritos das pessoas caídas dentro da plantação, pedindo perdão dos seus pecados. Dentro da cadeia, os presos estavam desesperados, pedindo perdão dos seus pecados. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. Avivamento não é só vir aqui na igreja, sentir uma emoção. Não, irmão, avivamento é o rio de Deus saindo para fora. Isso é avivamento. A gente estava conversando ontem, avivamento não é para crente, irmão. O avivamento cai no meio dos crentes, mas é para os descrentes, é para a gente poder tocar o mundo. E Deus quer liberar avivamento, eu tenho certeza disso, Ele quer liberar avivamento. Aí eu vou usar as palavras do Massal, a gente tem que fazer o quê? Fundamento, primeiro. Isso aqui é o tipo de palavra que fundamenta a gente, para a gente poder entrar no ritmo do céu, para a gente poder entrar no ritmo certo e gerar avivamento. Mas não estou vendo nada, pastor, tem problema, ora, vai orando, vai orando. Vai orando. Deus vai avivar você primeiro. Daqui a pouco Ele aviva outro. Ele aviva outro. Ele aviva outro. É que nem o fogo. Acende uma brasinha aqui, acende outra brasinha ali. Daqui a pouco a churrasqueira está cheia de fogo. Se você não jogar uma água lá, sobe fogo até queima a carne. É ou não é?
Amém? Churrasqueiro de plantão aí sabe. E o que precisa para o fogo aumentar? Hã? Não, tem uma coisa que você faz e o fogo aumenta. E o Espírito quer soprar, irmão. Ele quer soprar. Quer soprar sobre você. Você tem talvez uma pequena chama aí dentro. Ele vai fazer isso aqui, ó. E o fogo vai aumentar. O Espírito quer fazer isso. Oh, Jesus. Oh, xeremassore, alabai. Pede para ele, Senhor, sopra na minha vida. Sopra meu coração, Senhor. Acende meu coração para ti. Me faz ser uma brasa viva. O mundo precisa que você esteja incendiado, irmão, minha irmã. O mundo está precisando de você. Tem alguém precisando de você. Oh, Jesus. Vamos lá. Vamos continuar. Elias, então, chama os profetas, né? Alguns falam que era só 400 profetas de Baal, 450. Mas não, irmão, era 850 profetas. 850 contra 1. Em tese, né, 850 é muito mais do que 1. Porém, Elias não estava sozinho. Era Elias e Deus. Oh, meu Deus. Era Elias e o Senhor. E Baal amarrado e 850 que não podia fazer nada. Sabe por quê? Porque o poder não está em você, o poder está nele. O poder está no Senhor, o poder não está em você. O Senhor não precisa do seu poder. Você nem tem, eu também não tenho. Nós precisamos do dele. E ele faz, eu acho interessante, né? Que, deixa eu falar um pouco do Obadias aqui, vai. Irmãos, enquanto Jezabel estava matando os profetas, Obadias então guarda 100 profetas, 50 no lugar, 50 no outro. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo no tempo onde Jezabel está querendo governar, o profético ainda está sendo gerado, ele está guardado, Deus guarda. O espírito profético está guardado, irmão, ele está protegido, o próprio Senhor levantou pessoas que estão guardando o profético. Ele achou que estava sozinho, Elias achou que estava sozinho. E Elias foi surpreendido 2 vezes, porque a primeira foi com Obadias. Uma outra vez ele fala, ó Senhor, só sobrou eu. Deus olha para ele e fala, opa, peraí rapaz, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Então talvez a gente se sinta sozinho no meio do caminho, quando nós estamos orando, jejuando, porque você tem que jejuar, irmão. Jejum é vida, a vida de cristão tem que ter jejum. Amém? Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Quanto tempo faz que você não jejua? Não me responda. Por favor. Quanto tempo faz que você não jejua? Tem que jejuar, irmão. Amém? Tem que jejuar, você que está assistindo aí. Jejuar. É o job. Jejum, oração e Bíblia. É assim que você trabalha para o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, roguem, pois, ao Senhor da Seara. Que ele envie os trabalhadores, é quem trabalha, é quem está lá no job. Deus, irmãos, ele não vai ficar usando os caras que estão na plataforma, ele vai usar os caras que ninguém está vendo. Ele vai pegar aquele que ninguém dá nada, ele vai soprar na vida daquele camarada, aquele camarada vai sair pegando fogo. Deus não precisa que ninguém esteja em altos lugares para usar essa pessoa, não. Deus só precisa de um coração queimando no altar. É isso que ele precisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Meu Deus. Glória a Deus. Então, Obadias foi usado pelo Senhor para poder cuidar do profético. Sabe o que significa Obadias? Servo. Coração de servo. Coração que guarda o profético. Você tem que guardar o profético, irmãos. Você tem que guardar o profético. Você tem que orar ao Senhor. Senhor, eu quero andar no profético. Efésios capítulo 1. É a oração que eu faço todo santo dia. Senhor, me dê espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do meu entendimento.
O profético vem, revelação, sabedoria, entendimento. É o profético, irmãos. Nunca nós precisamos tanto do profético como a gente precisa hoje. Mas do profético verdadeiro. Não é esse profético que você liga o Facebook e está lá a live da revelação. Porque Deus está mostrando para mim que tem uma pessoa na cadeia. Tem 200 mil pessoas assistindo. Será que não tem ninguém na cadeia? Estou sendo hipócrita aqui que eu estou falando? Não, Deus está mostrando que tem uma mulher aqui que está mal com o seu marido. Tem 200 mil pessoas assistindo. Será que não tem uma mulher que está mal com o marido? E olha, eu não duvido de profecia, irmãos. Eu sou profeta, eu amo profetizar também. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o verdadeiro profético está guardado, escondido. O verdadeiro profético, ele confronta as obras das trevas. O verdadeiro profético, ele vai contra Jezabel, ele vai contra Baal, ele vai contra Azerá. Esse é o profético. Esse é o profético de verdade. Amém? Esse é o profético. Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui no texto, tá bom? Deixa eu só achar onde está, peraí. Aqui está difícil. Vamos lá. 3 coisas que ele fez, tá? Elias. Ele restaurou o altar, ele colocou o novilho sobre o altar, ele preparou o altar para o sacrifício. Restaurou o altar, ele pegou as pedras e restaurou o altar que estava em ruínas. Havia um altar lá. Aquele altar deve ter quebrado, deve ter acontecido alguma coisa. O altar ficou quebrado. Então, existem coisas, irmão, que a igreja primitiva fazia que nós paramos de fazer. E nós vamos restaurar esse altar. E é simples, eu vou bater na mesma tecla. Qual era as pedras que a igreja primitiva usava no seu altar? Vamos lá, alguém sabe dizer para mim? Como? Oração. Leitura, né? Bíblia. Tem mais um? Jejum. Chegou o ponto de os apóstolos falaram, vamos escolher uns homens aqui para cuidar, enquanto nós vamos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Ele estava jejuando, orando e lendo Bíblia, os pergaminhos. Estão entendendo, irmão, como isso é sério? Nós temos que voltar para esses fundamentos. Você tem que restaurar o altar. O altar também pode ter perdão. Talvez você não tenha perdoado alguém, seu coração ainda esteja machucado, você precisa perdoar, tá? Adoração, você precisa adorar o Senhor, você precisa passar tempo adorando o Senhor. Comunhão, estar junto com os irmãos, estar entranhado de afeto, de misericórdia com os irmãos. Tem tantas coisas que eu podia citar aqui como pedras. Essas são as pedras que você coloca sobre o altar e edifica o altar. E depois que você edificou o altar, você coloca o novilho. O novilho representa Jesus. Amém? Você restaura o seu altar para que Jesus seja o centro. Ponto. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro do seu coração. Ele preparou o altar para o sacrifício. Ele derramou o que estava em falta. Água. Ele não mandou colocar água, mas não tinha. E aí? Eu ouso dizer para você que o verdadeiro sacrifício ali, nesse caso, não foi o cordeiro em si, foi a água, porque não tinha água. Irmãos, o que está faltando na sua vida? O que você precisa alinhar na sua vida para que o fogo de Deus caia? O que você precisa alinhar? Porque a gente sabe no fundo que a gente precisa arrumar. A gente sabe. A gente sempre sabe. Porque nós temos o Espírito. A Bíblia diz que a unção, ela nos ensina todas as coisas. A unção, ela fala conosco. A unção é a pessoa do Espírito. Ele fala com a gente. Ele fala com a gente. Ele nos mostra o que a gente tem que consertar. Amém? Amém. Vamos lá. Água, precisamos colocar sobre o altar de Deus novamente, como nos primeiros dias, o nosso tempo, nossa devoção, nosso amor. Geralmente vamos crescendo e outras coisas vão tomando o lugar que é do Senhor. Essa é a hora de nos derramarmos em sua presença. Mas agora, irmãos, eu quero falar para vocês por que Elias mandou todo mundo para o Carmelo. Sabe o que significa Carmelo? Vinha do Senhor.
E o que tem na vinha? Uva. Uva. O que você faz com uva? Vinho. Então, irmãos, depois de passar em Querite, em Serepta, você precisa estar na vinha do Senhor. Você precisa estar no lugar do vinho novo. Porque quando você confrontar os profetas falsos, você precisa confrontar estando na vinha, estando na presença de Deus, aonde o vinho de Deus está fluindo, aonde o vinho novo do Espírito está sendo liberado, aonde as uvas de Deus estão. E uva representa alegria. Viver um cristianismo alegre, um cristianismo cheio de Jesus, cheio de Deus. Nós precisamos, irmãos, entrar. Nós precisamos ir para o Carmelo. Aleluia. Glória a Deus. Em seguida, Elias ora e pede que o Senhor envie seu fogo. Como resposta, o fogo vem e o povo grita: só o Senhor é Deus. E agora eu quero que vocês se lembrem do nome de Baal. O que representa o nome de Baal mesmo? Vocês lembram? Senhor. Até aquele momento, Baal ainda era Senhor. Mas quando o fogo desce, o povo começa: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O sobrenatural colocou então diante deles que Baal não era nada, mas Deus era o Senhor. Baal não era senhor de nada. Amém? Eu creio que nesses dias vamos passar por uma guerra. São dias de Elias, dias de pregar o evangelho, não apenas com boas palavras, mas com o poder de Deus. A igreja precisa entrar em uma nova dimensão da manifestação da glória, do cabode de Deus. Em meio a esse mundo que jaz no maligno, nós somos ressuscitados com Cristo. Podemos manifestar seus sinais, prodígios e maravilhas. Podemos e devemos curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, pregar arrependimento pelo poder de Deus. O mundo está cansado de palavras de persuasão humana. Ele está clamando pelas manifestações dos filhos de Deus. Vocês entendem isso? A Bíblia diz em Romanos 8 que a criação geme com gemidos inexprimíveis, está esperando a manifestação dos filhos. O que Elias fez é o que nós devemos fazer hoje. Nós devemos andar no sobrenatural. Andar no sobrenatural não é uma opção. Andar no sobrenatural é uma necessidade. É uma necessidade. Os filhos se manifestam como o primeiro filho Jesus, desfazendo as obras do diabo. Amém? Precisamos estar na vinha, no lugar do vinho, onde o vinho é produzido. O Carmelo para nós é um lugar espiritual, onde andamos em uma dimensão de paz, justiça e alegria no Espírito, onde Deus reina soberano em nossa vida, onde temos acesso ao sobrenatural. Nesse lugar, o fogo de Deus já está queimando. Amém? Então, irmãos, eu penso o seguinte: nós estamos entrando em um período de guerra. Guerra. E lembre-se, Baal também era considerado o Deus da guerra. Então Baal sabe guerrear. Porém, nenhum conhecimento de Baal é maior do que o poder do nosso Deus. Então nós, como igreja, precisamos entrar no sobrenatural. O fogo de Deus precisa descer através da nossa vida. Porque assim não vai ter como ninguém ficar servindo a Baal quando o fogo desce. Ninguém. Ninguém. Por que eu falei aqui, ontem, pedi para vocês trazer doentes aqui, para a gente orar pelos doentes? Porque toda vez que um doente é curado, Deus está batendo de novo na cara de Baal, dizendo: ó, você não pode nada. As pessoas estão presas, irmãos. Presas. Presas. Presas pelo medo, pelo pecado, presas pelo diabo. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Pergunta séria, o que você vai fazer em relação a isso? Eu tenho pedido ao Senhor, eu quero o fogo de Deus. Eu quero o sobrenatural de Deus. Esses dias atrás, fui com a minha esposa comer um pãozinho na chapa, na padaria. Quando acabei de comer, a moça veio na mesa tirar as coisas, eu olhei para ela e eu vi algo.
Quando a minha esposa estava lá no caixa, eu voltei lá, falei, moça, tudo bem? Tudo bem. Vai ficar tudo bem na sua casa. Ela olhou para mim assustada, falou, o quê? Vai ficar tudo bem na sua casa. Você não está passando um problema na sua casa? Começou a chorar. Sim, eu estou passando. Jesus está entrando com providência na sua casa. Deus está cuidando da sua casa. Aquela moça chorou muito. Eu saí, ela estava chorando ainda da padaria. E aí aquilo lá me moveu muito. Eu chorei muito na minha casa. Sabe por quê? As pessoas estão amarradas, elas estão esperando o profético. Elas estão esperando o apostólico se mover. Que os apóstolos, a Bíblia diz que Deus confirmava a mensagem deles com o quê, irmãos? Sinais e maravilhas. Está na hora da gente entrar nesse lugar. Sinais e maravilhas. Deus não quer usar só o pastor e a pastora para fazer as coisas. Deus quer usar você. Lá no açaí, chegar um doente, podemos orar por você? E vocês vão ver gente sendo curada no açaí. Vai ser chamado o açaí de Deus. Entra doente, sai curado. É. Amém? Vocês crê? Mas eu digo uma coisa, se vocês não fizerem, vocês nunca vão ver. Tem que fazer. Tem que orar. Isso é sério. Quem mais trabalha com público aqui? Tem alguém mais que trabalha com público? Você quer ver gente sendo curada? Ora pelos enfermos. Não fique esperando. Ai, mas eu não sinto. Não precisa sentir, não. Vai lá, você é filho, desfaz as obras do diabo. É sério, irmão. Se você orar por um e ele for curado, você não para mais. Não para. Sabe os caça-fantasmas? Você vira o caça-milagre. Onde você passa, quer ver milagre. Não, eu quero orar. Vou orar pelo doente. Vamos ver. Opa. Esses dias eu estava na casa da minha sogra, a gente saiu. Aí tinha uma vizinha lá, que a gente conhece, ela está passando uns problemas de saúde. Eu peguei a moto com ela no meio da rua mesmo. Cheguei e falei, posso orar por você? Ela falou, pode, claro. Coloquei a mão no ombro dela. Orei por cura divina. Orei pelo joelho, pela coluna. Falei, agora, terminei de orar. Falei, o que você sentiu enquanto eu orava? Ai, deu um estralo aqui no meu joelho. Faz aí que você não podia fazer. Começou a mexer o joelho. Aí eu falei, mas você está sentindo alguma coisa? Ela falou, não, só estou sentindo pegar um pouco. Vamos orar de novo. Peguei, coloquei a mão nela, orei de novo. Agora testa. Aí ela começou a rir. Não está doendo mais. Hã? Nossa, não estava conseguindo nem fazer serviço de casa. Olha isso, olha isso. Saiu toda feliz. E eu saí mais feliz ainda. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, quando você dá, você fica todo feliz da vida. Ao mesmo tempo que Jesus falou, não se alegre por isso. Se alegre porque o nome de vocês está no livro da vida. O que Jesus está falando? Não tome glória para si. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com ele. Amém? Esses dias eu tive uma palavra de... Eu estou contando alguns testemunhos para você saber que Deus quer usar você. Tá? Amém? Vocês entenderam a parte do Elias tudo, né? Amém? Agora eu estou falando com os Elias que estão aqui. Ô, pastor, o povo não entendeu. Eu vou falar com os Elias que estão aqui. É isso? Vocês são Elias, irmão. Vocês são Elias. Baal não pode com vocês. O sobrenatural está sobre vocês. O profético está sobre vocês. A glória está sobre vocês. Mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você tem que crer. Amém? O justo viverá pelo quê? Pelo que ele sente? Não, pelo quê? Fé. Fé. Existem dias que eu vou orar pelas pessoas, estou debaixo de uma unção tremenda. Tem dia que eu vou orar e não estou sentindo nada. Eu oro do mesmo jeito. Porque o Espírito está dentro de mim. E quando eu coloco a mão, libera o poder de Deus. Não precisa sentir, você tem que crer. Eu recebi uma palavra de conhecimento, estava na minha casa, o dia que vocês foram na conferência. Né? 3 dias antes, lá em Limeira, eu estava lá, do nada me deu uma dor no joelho. Eu falei, meu Deus do céu, meu joelho ruim de novo. Aí eu fui no banheiro, estava lá tranquilo. Oxe, mas isso aqui acho que não é meu não. Aí eu coloquei a mão e falei, pai, se isso aqui for palavra de conhecimento, se for para alguém, vai parar. Então, foi na hora, sumiu a dor. Tudo bem. Aí eu fiquei procurando, fiquei perguntando um monte de gente, você está sentindo dor de joelho? Não, não estou. Não estou. Aí o pastor Petrônio, o pastor Eis pregou, tal. Não, vocês pregaram domingo de manhã, né? No sábado à noite, antes dele chegar, tinha um irmão da igreja que eu comecei a olhar para ele, e era um irmão que eu conhecia. Só que eu não converso com ele todo dia.
E eu senti o coração dele. O Senhor mostrou o coração dele para mim. Eu vi que ele estava triste por algumas coisas. Então eu chamei ele, perguntei sobre o coração dele, já começou a chorar. Eu coloquei a mão sobre o coração dele, orei. E eu perguntei, você conhece alguém que tem dor no joelho? Ele falou, minha mãe. Olha como uma coisa puxa a outra. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu chamar minha mãe. Minha mãe estava na cama. Minha mãe não estava conseguindo andar, ela ficou 14 dias na cama. Eu falei, chama ela lá então. Beleza, ela veio, eu orei. Ela saiu toda feliz, alegre, contente, começou a correr lá, depois que nós oramos, e Deus liberou o poder. Aí, depois de alguns dias, eu conversei com ela de novo. Inclusive, eu peguei o testemunho, está aqui no meu celular e está no Facebook. Ela falou, pastor, não tinha certeza se eu tinha sido curada. Aí eu falei, por quê? Porque a cada 6 em 6 horas eu tomava morfina. Mas o que aconteceu? Eu cheguei em casa, não tomei mais morfina, e a dor também não voltou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está vivo. Jesus continua curando. Jesus continua sarando. O fogo continua queimando. Então, irmãos, 2022, a palavra que Deus me deu para nós lá em Limeira, mas eu quero profetizar isso sobre vocês, que 2022 é o ano do testemunho. Nós vamos testemunhar grandes coisas. E o dia que Deus falou isso comigo, eu nem tinha percebido. Depois de alguns dias eu percebi. A Bíblia, o número 2 é o número do testemunho, eu não sabia. Depois, eu sabia, mas não lembrava. O número do testemunho. Sabia disso? A Bíblia diz que precisa de 2 ou 3 testemunhas para poder alguma coisa ser confirmada. É ou não é? Número 2. E quantas vezes o número 2 se repete? 3 vezes. 3 vezes. Amém? E que é um outro número de testemunha. Então, irmãos, esse é um ano de testemunho, cara. Você vai ver coisas poderosas. Se você se mover. Porque se você ficar parado, vai ser mais um ano que você vai passar. Ah, mas eu não tenho dom de cura. Jesus tem, pode pôr a mão que Jesus cura. Ah, mas eu não tenho, eu não sei como orar. Jesus sabe, só põe a mão e ora. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. É isso, irmãos. É isso. E aí, o que acontece? Eu vi no meu espírito um ato profético que eu quero fazer aqui hoje com vocês. Amém? É um ato profético. E eu vi uma pessoa que escreveu um ato profético, uma profecia encenada. Eu gostei tanto disso. Eu amei. Então nós vamos encenar uma profecia aqui. Amém? Encenar uma profecia. É simples, eu vou soltar o nó dessa corda diante de vocês. E quando eu soltar esse nó, eu creio que Deus vai desatar uma unção sobre a sua vida. Amém? Parece ser algo, né, esquisito, né? Se você não entendeu, irmão, não tem problema. Não precisa entender, só se rende. Tá bom? Nem sempre nem eu entendi, na verdade. Eu só estou fazendo porque eu tenho que obedecer. Amém? Mas isso aqui depois, talvez até o pastor entenda depois. Pastora. Bem que eu acho que a pastora já está buscando, né, um desatar, né? Eu já ouvi a pastora orando aqui. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Amém? E eu vou ser mais louco ainda. Puder, puxa as cadeiras para trás que eu quero orar por vocês. Amém? Puxa as cadeiras para trás. Vamos fazer bagunça. Deixa eu tomar essa água aqui, pastor. A água é mesmo. Não, tá boa essa aqui, pastor. Tá bom. Isso. Vamos. Eu gostaria que a gente abrisse um espaço. Eu quero orar por você. Eu vou pedir ao Senhor que libere os seus anjos aqui com dons espirituais, com capacitações, com presentes espirituais. E eu creio que Deus vai colocar presente na mão de algumas pessoas. Eu creio que dons espirituais vão ser liberados na sua vida. Eu vim aqui de Limeira para isso, para liberar algo de Deus sobre você. Amanhã eu estou indo embora. E amanhã vai estar o pastor Jair aqui. Vai ser uma bênção. Não perca, vai ser poderoso. Amém? Vai ser a finalização. Geralmente o vinho bom fica para o final. Então amanhã tem vinho também. Amém? Mas eu creio que tem vinho hoje também. Amém? Você crê? Então, irmãos, eu quero que você nessa hora ore, levante sua voz em oração. Mas ora mesmo, irmão. Põe, Senhor, eu quero isso, eu quero sobrenatural, eu quero fogo. Pede para o Senhor como assim, igual criança pedindo leite para a mãe. Pede para Deus.
Amém? Vamos lá, levante sua voz em oração. Levante sua voz em oração. Levante sua voz, levante sua voz. Vamos fazer um culto de oração hoje. Levante sua voz em oração. Senhor, nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos teu fogo. Assim como Elias orou e o fogo desceu, nós oramos nessa noite e pedimos o seu fogo nesse lugar. O seu fogo que vai nos capacitar, que vai nos habilitar, Senhor, a andar nas obras de Jesus, que vai nos habilitar a ser testemunhas do Senhor, testemunhas do que o Senhor está fazendo, testemunhas da sua glória. Sim, Deus, sim, Senhor, nós queremos a sua presença. Vem sobre nós, Senhor, desata a tua glória, desata a tua presença sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Se você ora em línguas, coloque para fora, ore em línguas nesse momento, ore em línguas nesse momento, deixa o Espírito de Deus te pegar. Oh, ribialabasu rebequeterebecora balaba. Ribianda rebalabarabassu rababachandarai. Você que está assistindo, ore também. Ore você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, ore você também. E Deus vai encher você aí também. Oh, rabaxe barabasu rababachacatarabalaba. Sim, Senhor. Queremos a tua glória, Deus. Queremos a tua glória, Deus. Queremos a tua glória, Deus. Darabasu reberebe corre balabai arabacu rababachacatarabá. Oh, ribiande com da rebalaba si rabacorre deriandalai.